Agora, no Flamengo, o Trajano, querendo ou não, 26 jogos de invencibilidade do Felipe Luiz. Ontem tudo bem, era um jogo que era para ganhar mesmo, né? Mas... Não, acho que o Mauro definiu bem. Não foi bom, mas tomou 3 pontos. É uma viagem longa, complicada, sabe, cheio de desfalques. Eu só acho que ali o Felipe Luiz, que a gente sempre enche de elogios e tem que encher mesmo, deu uma pisadinha na bola. Eu acho que o De La Cruz não pode ficar jogando de volante ali, na mesma, junto com o Pulga. Tem que talvez mais ir à frente, faltou um pouco o meio de campo, estava, sabe, colocasse mais um volante mesmo e o De La Cruz de meia, mais na frente. Mas tudo bem. Na verdade, verdadeira, como diria outro, São Paulo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos, né? Flamengo jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Era o objetivo deles. Então, Palmeiras jogou bem? Não, mas trouxe 3 pontos. Jogar fora, todas essas calendário, tem um brasileiro. Eu estava comentando aqui antes do programa que eu fiquei até bem perdido durante os jogos. Falei, mas vem cá, mas primeira rodada da Libertadores, da Sul-Americana, mas não jogaram outro dia, não, mas era o brasileiro. O exemplo maior para mim foi o Fortaleza, que tinha vencido por 2-0 do Fluminense, no jogo que defenestrou o Mano Menezes, e tomou de 3. Eu falei, mas ganha de 2 e perde de 3. Não, mas eu parei, calma. Pé em cima da bola, um é o brasileiro, o outro é a Libertadores. Pé em cima da bola é um exemplo, né? Virou exemplo, né? Memphis. Memphis, né? Isso. Mas com o pé só, não foram com os tá dois bom, pés. tá. O Sim, Juca, que Juca foi. sou eu. Queria que você falasse dessa Sobre o quê? estreia do Flamengo. Como é que Então, tá aí de like? Vê que o Juca pediu bastante, nada? Não, tá bom. Peraí, estamos com... Pera um pouco que eu já vou ver. Então, Quantos likes temos? Vai falando, Juca. é aquilo que o Mauro disse, que o Trajano Estamos na metade da reforçou. Agora, há uma ponderação a ser feita em relação ao Flamengo. É verdade. Qualquer time do mundo que não possa escalar o Arrascaeta, não possa escalar o Pedro, não possa escalar o Gerson, sofre. Danilo acho menos. E até o Wesley, o lateral direito, Sim, que vem jogando muito bem no São Paulo, no Flamengo. Agora, o Flamengo fez um investimento e montou um elenco para que, quando não tivesse esses jogadores, tivesse outros, e tinha, basta olhar a escalação, que não permitam que caia tanto o jogo. O que eu não me conformo é que eu não vou aceitar nunca essa coisa, a Libertadores é diferente, o que vale é trazer os 3 pontos, porque eu gosto de futebol, e gosto de futebol bem jogado. Eu não gosto só da vitória, adoro a vitória, mas adoro também o futebol bem jogado. E isso eu não vi, a não ser no jogo Bahia 1, Inter 1, quando o Inter, de alguma maneira, repetiu o que havia feito no Maracanã. A diferença é que no Maracanã saiu na frente e tomou um empate. Na Fonte Nova, o Bahia saiu na frente e o Inter empatou. Mas tanto o Bahia quanto o Flamengo jogaram melhor que o Inter, mereceram ganhar e não ganharam. Mérito do Inter, que soube, aí sim, trazer um ponto importante do Maracanã e outro importante da Fonte Nova com 43 mil pessoas. Mas depois, aí a gente vai falar depois do jogo de ontem, foi lançada a campanha Alan Patrick na seleção. Olha aí, tá vendo? Impressionante. O curioso do futebol, justamente, porque assim, né? Tava vendo a coletiva do Rogério Ceni e ele falou sobre cuidado, citou a música do Belchior, cuidado, meu amor, há um perigo na esquina. Ah, é? Sim. E cantarolou? Cantarolou. Ele citou a música do Belchior. Por quê? toca. Porque a pergunta do repórter foi um banho de água fria. Porque o Bahia jogou bem, tá nessa expectativa da Libertadores, mas tomou o gol do jeito que tomou. E o torcedor do Bahia certamente está triste. Enquanto hoje o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do São Paulo certamente estão felizes. Porque eu acho que nessa comparação entre os três, o Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo, a gente pode esperar muito mais jogos desse jeito do São Paulo do que do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que a cara do São Paulo é um jogo, vai ser nessa temporada, vai ser de um jogo fechado, controlado, que sofre pouco contra os adversários, mesmo que contra adversários melhores, e que eventualmente vai conseguir competir, porque tem um time titular bom, mas quando tiver desfalques no elenco, vai sofrer mais do que o Flamengo e do Palmeiras. E eu acho que o que chama a nossa atenção, quando a gente vê essa rodada de quinta-feira, especialmente, é que o Flamengo sofreu com os desfalques, mas tinha capacidade de jogar mais contra o Tátira,
mesmo com todos os desfalques, porque tinha De La Cruz, porque tinha Bruno Henrique. E o Palmeiras, mesmo com as mudanças, com o Abel rodando, estava enfrentando o Sporting Cristal. E nos últimos 5, 6 anos, o Palmeiras foi o primeiro da chave, sobrando. Então também esperávamos uma reação. Então eu acho que a gente fica nessa balança, assim, comparando o desempenho dos times, muito por causa disso. Mas o São Paulo, para mim, está mais dentro do que eu espero ver durante esse ano. Já o Palmeiras e o Flamengo, eu acho que podem apresentar um pouquinho mais. Você tem razão. E, no caso do São Paulo, pelo menos há 2 torcedores, se não 3, que adoram 1-0 com 3 zagueiros. O Arnaldo adora. Arnaldo Ribeiro e Victor Ernesto Birner. Verdade. Tão felizes como Pedro O Birner Lixo. é São Paulino? Você não sabia? Não sabia. Ele disfarça bem, mas ele é. Arnaldo Ribeiro, o Flamengo. E acho que dá para misturar tudo, porque o Danilo tocou num ponto importante. Acho que a gente tem na nossa cabeça que o Brasil está ganhando a Libertadores aí, de trás para frente, de frente para trás, ganha de todo mundo. Então vai achar que vai ganhar de qualquer um e tal. Talvez esse jogo do Flamengo seja simbólico de que esse ano talvez não seja assim. Fala. O jogo do Flamengo tem que ser considerado de outro jeito. Onde foi realizado o jogo. Isso. Chegar lá não é fácil. Isso. Não é... Sabe? Mas Não, assim, isso faz parte da Libertadores. Eu sei, mas não pode comparar esse jogo do Flamengo na Venezuela, que pega onde, Com vai São a Paulo pé, e da pula de paraquedas. Com São Paulo Você entendeu? Com o jogo na Argentina. Tá. Sim, Isso isso eu é quero do dizer. contexto. Então, tem que botar na... Concordo muito, mas a pergunta é exatamente essa. Será que a gente também não está achando que vai chegar em qualquer lugar e vai ganhar? Ou não? No caso do Flamengo, pelo investimento, por tudo mais, deveria deitar. Eu acho que a gente está perdendo de vista que o momento da temporada, depois daquela alegria dos estaduais que não concorrem com nada, o brasileiro, a Libertadores e a Sul-Americana, eles começam depois de uma data FIFA que trouxe também mais problemas ainda ao Flamengo, por exemplo, ao Flamengo, e que agora nós estamos, era a conta do 20 partidas ininterruptas para esses times que disputam os torneios sul-americanos. Agora são 18, né? Até a parada do Super Mundial. Não vai ter espetáculo, gente. Simplesmente porque cada um vai viajar, vai jogar 3 partidas por semana, às vezes na Venezuela, às vezes na Argentina, às vezes em Fortaleza, às vezes em Porto Alegre, às vezes no Maracanã. Então, o calendário foi feito de uma forma para esse período que é uma maratona de jogos em que todo mundo vai ficar preocupadinho com aquilo que é mais importante no jogo de futebol, que são aqueles 3 pontos. O Bahia fez o melhor jogo da semana na Fonte Nova, é fato, mas o Bahia não saiu de Salvador nessa semana toda, né? Ele fez a final contra o Vitória, jogou em casa com o Ceará pela Copa do Nordeste, jogou contra o Corinthians em casa pelo Brasileiro, jogou contra o Inter em casa pela Libertadores. Foram 4 partidas seguidas em Salvador. Isso ninguém fez. É só porque a gente vai ter que levar em consideração, o Trajano falou da viagem do Flamengo para a Venezuela, o Galo foi jogar contra o Cienciano em Cusco, que eu conheço bem, com altitude e tal. Então, agora que são os torneios mais legais, é tudo atropelado. E acho que o que a gente espera é um pouco o que o Danilo falou, de acordo com o nível de investimento e a quantidade de bons jogadores de cada time. E aí existe uma diferença bem grande entre Palmeiras, Flamengo e São Paulo, por exemplo, como o Danilo falou, em termos quantos jogadores bons, qual a capacidade de revezamento, reservas e tal que os 3 têm. O São Paulo não está na mesma raia, evidentemente. O que me coloca também, a gente nem citou, mas o campeão da Libertadores e campeão brasileiro estreou essa semana no Botafogo, time que a gente não conhecia, e perdeu no Chile, numa viagem tranquila, nível do mar, e com um time que é caro, campeão, perdeu na estreia. E talvez tenha complicado um pouco a sua situação, porque não trouxe os preciosos 3 pontos. Ele colocou a Universidade do Chile na briga, já tem o Estudiantes da Argentina como um time forte dessa chave, perdeu o Igor Jesus expulso, já não tem os atacantes do ano passado, e aí o campeão... Por que eu coloco o Botafogo? Porque o Botafogo seria um daqueles que, pela quantidade de bons jogadores de investimento, poderia fazer frente a Flamengo e Palmeiras, os 2 times da espanholização que o Tironi tanto gosta. Então, eu acho que o nível de cobrança nosso vai ter que levar em consideração todos esses aspectos, né? A logística, a maratona, mas
para quem tem mais, investe mais, tem mais jogador, eu acho que é um tipo de cobrança. Para quem tem menos, é outro tipo de cobrança. E só a última coisa em relação ao Flamengo, agora com a próxima data FIFA só em junho, é a quantidade exagerada de lesões musculares que o time vem tendo desde o início da temporada, o que faz com que o time tenha que atuar quase sempre muito desfalcado, né? Essa é uma questão que eu imagino que o Flamengo esteja atento, que pode ter relação com o modelo de jogo, pode ter relação com o método de trabalho, pode ter relação com a média de idade do elenco que ficou mais alta com as contratações últimas, mas o fato é que a cada jogo o Flamengo tem mais desfalques por questões musculares, né? Então essa é uma coisa que pode, nessa maratona insana de 18 jogos, comprometer não só o desempenho como os resultados do Flamengo. Agora vai a Salvador contra o Vitória, né? Depois de ir a Venezuela, vai a Salvador contra o Vitória, antes de fazer 2 partidas no Rio na semana que vem. Sobre isso, sobre essas questões E ainda vem o Jorginho do Flamengo. E o Jorginho também está chegando, né? Mais veterano também mais de 30 anos. Mas queria ouvir você sobre isso. A data FIFA deu uma esfolada bacana no Flamengo e tem outras contusões aí. O Jorginho tá chegando ainda não, hein, gente? Meio do ano. Não? Meio do ano. Não tá fechado ainda. Aí, boa. Mas enfim, sobre Daqui a pouco o pessoal pega esse fragmento, o cara vai achar que tá mudando uma notícia aqui. Sim. É verdade. Tem razão. Mas diga, Mauro.